Eu gostaria de compartilhar com você o texto que está em Números, ainda de pé, no capítulo 9, do verso 15 ao 17, é a ministração desta noite, da segunda semana, posicionados na vitória. Aliás, é o lugar que Deus te quer, querido, posicionado para vencer. Amém, querido? O Senhor te fez forte para vencer. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está do teu lado: o Senhor te fez forte para vencer. Aleluia. Alerta, querido, como uma trombeta, como um chofar que toca. Diga para o teu irmão: o Senhor te fez forte para vencer. Aleluia. As duas verdades são preciosas, mas é importante que você faça até uma pausa. Diga para ele: o Senhor te fez forte para vencer. Aleluia. Você encontrou Números capítulo 9, no verso 15 até o verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Era o lugar onde Deus se apresentava. E à tarde, estava sobre o tabernáculo como uma nuvem, mas uma aparência do fogo. Que coisa tremenda. Até de manhã. Era uma aparência de fogo durante a noite e era uma aparência de nuvem durante o dia. Assim era de contínuo. Isso não cessava, meus irmãos. A nuvem cobria aquela tenda e de noite se tornava a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, se colocava sobre a tenda, os filhos de Israel entendiam e após ela partiam. Mas no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Tremendo, maravilhoso. Sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, era um anúncio, era uma referência. Os filhos de Israel, após ela, partiam. Se ela se movimentava, eles caminhavam. Mas se ela ficava no lugar, parada sobre aquela tenda, dali eles não arredavam o pé. Eles se assentavam. É essa palavra bendita, querido, que o Senhor quer falar comigo e com você. Há um mistério da parte de Deus essa noite. Eu saí inquieto, não vendo a hora de anunciar como uma trombeta o que Deus está querendo para você nesta noite. Querido Deus e amado Senhor, eu entrei neste lugar e o louvor começou a dizer que Tu é poderoso, poderoso, poderoso. O Senhor é lindo, o Senhor é incomparável. Embora o Senhor esteja em todo lugar, eu sei que há um lugar para mim. Eu sei que há um lugar para esse homem, para essa mulher que está aqui essa noite. E nós queremos entender, papai querido, qual é o centro da Tua vontade. Ainda pela manhã o Senhor colocava palavras na minha boca. Talvez eu não entendesse o comprimento, a largura do que Tu querias dizer. Mas fala essa noite com todos nós. É uma palavra rema para nós. Desperta o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, filhinhos? Se assente. Se assente na paz do Senhor. Aleluia.
ainda pela manhã, o Senhor me colocou de frente com a irmã querida e nós estávamos ali falando sobre o centro da vontade de Deus. Como é importante saber o centro da vontade de Deus. Na maioria das vezes, querido, nós olhamos para Deus e nós já sabemos, nós que o conhecemos, não na plenitude, mas nós temos ouvido esse Deus falar. Ele tem falado com você? Tem sido notório a voz de Deus, o despertar, o falar através da palavra. São tantas as maneiras que Ele tem falado, mas Ele tem falado. Não tem ficado confundido a sua voz. Aliás, Ele está em todo tempo e em todo lugar. Ele é Deus. O Senhor está em todo tempo e em todo lugar. Ele é Deus. Nós não compreendemos essa dimensão, porque nós somos sim limitados. Mas na nossa limitação, querida, é extremamente importante saber qual é o lugar que Deus te quer. O que você disse, pastor Ricardo? Saber o lugar onde Deus te quer. Porque Ele sim está em todo lugar. Nós estamos ouvindo a voz dEle aqui à noite. Ele está do outro lado do mundo, falando da mesma forma, e já é dia. Ele te desperta enquanto você está acordado, e Ele desperta aquele que está dormindo. Ele é Deus. Ele é um Deus que quando sopra, querido, a sua voz, por mais distante que Ele esteja, ou que você pense que Ele esteja, é um sopro que sai de dentro, não vem de fora. Como pode? A voz dEle é ouvida dentro, não é ouvida fora. Aí nós identificamos que é Deus falando. Porque é diferente da voz humana. A voz humana, ela é de fora para dentro, mas a voz de Deus é de dentro para fora. Ele está no céu, pastor. Mas Ele também está aqui dentro. E eu vou te dizer, meu irmão querido, na maioria das vezes que eu tenho ouvido esse Deus, é dentro, não é fora. Um Deus que está no céu, e a palavra de Deus diz que Ele reina sobre tudo. Você crê? Tudo está no governo dEle. Essa igreja é dEle, nossas famílias são dEle, nossa vida pertence a Ele. Tudo é dEle. Então, querido, é muito importante, se eu sei que isso é verdade, que isso não é uma teoria religiosa, eu preciso saber onde é o centro da vontade de Deus para a minha vida, porque embora Ele esteja em todo lugar, isso não é nossa capacidade, estar em todo lugar ao mesmo tempo. Nós ainda possuímos um corpo, temos uma mente, somos de fato espírito. Então onde é que Deus me quer? Onde é que Deus me quer? Nesta manhã, querido, eu comentava isso. Como é que eu posso ficar sonhando outras coisas? Como muitos dizem, eu quero estar lá naquele país, eu quero estar naquele lugar, eu quero estar naquela cidade. E mal eles perguntam, onde é que Deus te quer? Em que lugar Deus te quer? Em que cidade Deus te quer? Em que família Deus te quer? Em que local, que existência Deus fez com que acontecesse, querido, porque eu creio que tudo foi construído para que você estivesse ali, inserido no projeto de Deus. Onde é que Deus me quer? E quando isso é verdade, querido, eu não fico procurando lugares, porque eu descobri o lugar. Não se trata de lugares, se trata do lugar. Onde é que Deus nos quer? Porque eu tenho certeza, querido, que assim que você veio à existência, Deus planejou tudo, para que você fosse crescendo, de males Ele te livrou, de ciladas Ele te tirou, querido, de caminhos de morte, Ele arrancou você. O mundo foi tentando te destruir, cada passo que você dava. Se você contar a sua história, querido, você vai ver que foi bem isso.
alguns no ventre, alguns bebês, alguns adolescentes, e você foi sendo trazida, moça, à existência. Por quê? Porque Deus tem um plano. Um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, meu irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Embora Ele esteja em todos os lugares, o André só pode estar em um lugar. Embora Ele esteja em todos os lugares, Ele me quer num lugar. Eu tenho certeza, querido, que hoje eu posso dizer: Ele me quer nesse lugar. Falando com você, orientando você, sendo canal de bênção na sua vida, ou intercedendo por você, me colocando à disposição de você. E seus planos? Tenho planos, mas todos eles se fundem com a vontade de Deus, não tem confusão. Você quer estar longe, enquanto Deus te entregou um ministério aqui? Não, eu sei que eu tenho que estar aqui. Você não quer estar longe, não se trata do meu querer. O querer de Deus para mim é o querer de Deus para mim. Não há confusão na minha mente. Eu dizia a essa irmã, algumas coisas, querido, quando nós sabemos o centro da vontade de Deus, nós deletamos da nossa vida. Nós não ficamos perguntando onde é que Deus me quer, em que lugar Ele quer que eu vá, sendo que eu sei qual é o lugar de Deus para mim. Não vá para Tarsis se eu te quero em Nínive. Não fique no castelo se eu te quero ensinar no deserto. Não fique dentro de uma caverna se eu tenho profetas e reis para você ungir. Não fique em Jerusalém quando o Espírito Santo te vier, porque eu tenho os 4 cantos da terra para você ir. Ou fique em Jerusalém. O querer de Deus para nós é essencial. O centro da vontade de Deus. Todos nós, querido, em algum momento da nossa vida, e por isso eu disse que é um anúncio, é uma trombeta tocando, e eu comecei a ouvir ela durante o dia. Eu disse para uma outra irmã: eu estou ouvindo um som dentro de mim. E agora eu entendo. Deus quer que você pergunte, Daia, onde é o centro da vontade de Deus para a sua vida? O que Ele quer de você? O texto em que lemos fala de uma verdade que estava inserida dentro do povo de Israel. Eles tinham uma certeza. Onde é que eles deveriam estar? O texto é maravilhoso. Ele dá ênfase para várias mensagens. Mas dentro daquilo que Deus mostrou, eu fiquei olhando para esse povo, olhando para o seu Deus. Eu fiquei olhando para esse povo, olhando para o seu Deus. Eu fiquei olhando para esses mais de 3 milhões de pessoas, de rostos voltados para o mesmo lugar, onde estava a tenda do tabernáculo, onde estava a tenda principal. Eles eram nômades, eles não tinham uma terra ainda, eles não tinham uma casa, eles andavam, querido, sem saber para onde ir. Mas quando a tenda parava, a nuvem estava sobre ela. Ou melhor, quando a nuvem andava, a tenda parava debaixo dela. O olhar deles, todos eles, olhar voltado para a tenda do tabernáculo, o lugar onde Deus se apresentava. Eles viviam como nômades, mas eles se acampavam em um arraial. Era um círculo, e no centro do círculo estava a tenda, onde a nuvem pairava. Eles eram totalmente dependentes. Eu fiquei olhando para esse povo, querido, caminhando num deserto. A Bíblia diz que eles caminharam nesse deserto durante 40 anos. Deuteronômio diz que o cuidado de Deus com eles, o zelo era tão grande, querido, que nem as vestes e nem as sandálias
se envelheciam durante 40 anos. Eles ficavam olhando, querido, e a Bíblia diz que era uma nuvem que estava sobre, lembre-se, mais de 3 milhões de pessoas. A nuvem estava sobre eles durante o dia, porque era deserto e aquilo queimava. Mas para eles havia sombra. Que cuidado de Deus, querido. Durante a noite, aquela mesma nuvem, ela tinha uma figura de fogo dentro dela, querido, fumegava. Se transformava em fogo e aquilo aquecia. E o deserto, que era muito quente, e é muito quente durante o dia, ele se tornava muito frio durante a noite. E o fogo os aquecia. A Bíblia diz, querido, no mesmo texto, se você ler depois, se a nuvem pairava ali e ficava ali, eles também paravam. Se fosse um dia eles ficavam. Se era um mês eles ficavam. Se fosse um ano eles não arredavam o pé dali. Por que tanta dependência? Ah, querido, olhe você, um deserto que é um breu. Loucura é caminhar nas trevas sem o Senhor. A Bíblia diz, querido, que ele era proteção. Ele era um fogo que aquecia e era um fogo que iluminava. Não havia rotas, não havia mapas, não havia bússolas, não havia GPS, não havia uma direção apontada. E para se perder em deserto, querido, não precisa muito. O que é então que apontava o caminho? Aliás, não é qualquer caminho. Tinha que ser um caminho, querido, que tivesse alimento para 3 milhões de pessoas. Um caminho que tivesse água para 3 milhões de pessoas. Um caminho que tivesse, querido, um lugar para defecar. Aí, pastor, querido, até nisso Deus pensava. Até na higiene pessoal, querido, enquanto ninguém sabia sobre bactérias, doenças, ele já sabia tudo. Se você ler, querido, você vai ver que na Bíblia, Deus ensinava até eles a defecarem. Pega uma pazinha, faz um buraquinho, defeca e joga a terra em cima. Que Deus tremendo. Tinha que ser um lugar, querido, onde houvesse proteção. Onde o inimigo, querido, não pudesse contra eles. E o que faltou? Nada faltou. É por isso, querido, que eles ficavam olhando para a nuvem de glória. Porque se eu seguir a nuvem de glória, comida não vai faltar, proteção não vai faltar, lugar para mim e para você não vai faltar. Eles ficavam debaixo da nuvem. Ah, que loucura é caminhar fora da presença. É por isso, querido, que o texto diz, eles ficavam quanto tempo precisasse ficar debaixo da nuvem. Um dia, eu fico esperando ele me anunciar, dar um passo. O Senhor os protegia de dia e de noite. Lá em Números, em Êxodo, vai dizer, querido, que quando o inimigo vinha, quando os egípcios vieram, essa mesma nuvem de glória já se apresentava. E a Bíblia diz que na frente, ela se transformou em fogo, e o anjo de Deus iluminava o caminho, na presença do próprio Deus, guiando todos aqueles que estavam junto dele. Mas quando o inimigo estava se aproximando, o anjo do Senhor se pôs por detrás, no mesmo tempo. E ao invés de iluminar, ele escureceu. No mesmo instante, o anjo que estava de frente iluminando, se colocou atrás entre o povo de Deus e o adversário. E se transformou em escuridão. E o texto diz que durante uma noite toda, o inimigo nem se aproximou.
Durante uma noite toda, querido, o inimigo não vai nem se aproximar. De quem você está falando? Daqueles que creem. Durante uma noite toda, o inimigo não vai nem se aproximar, viu, querido? Diante dessa luta, diante dessa dificuldade, diante desse cerco, o inimigo não vai nem se aproximar. Quanto mais tocar. Esse é Deus. Pastor, e na nossa dispensação? Esse Deus não mudou. Se você for para Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, ele vai dizer: todos aqueles que andaram pela fé, eles olhavam firmemente para a nuvem, não para Jesus. Todos aqueles que venceram e andaram por fé, e tiveram suas vidas protegidas, abençoadas, guiadas para a vitória, alicerçadas em Deus, todos eles escolheram olhar não mais para uma nuvem, mas agora para Jesus Cristo, o Senhor. Ai, querido, eu vim te fazer um apelo. Mantém seus olhos fixos em Jesus. Querido, diga para o teu irmão: mantém seus olhos fixos em Jesus. Mantém, olhai firmemente para Deus. Naquele momento a nuvem, querido, era proteção, era sombra e era fogo. E Jesus, quem é para você hoje? João 8 diz que, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará mais em trevas, mas será guiado pela vida de Deus. A minha luz é vida. O próprio Jesus está anunciando: se você quiser chegar num caminho de vitória, não olhe para as trevas que estão à sua volta, porque eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui para te guiar. Eu estou aqui para te levar seguro. Nada vai te faltar, alimento não vai faltar, comida não vai faltar, proteção não vai faltar, dinheiro, querido, se é que você precisa, não vai faltar. Eu sou a luz do mundo. É como o pai que, diante de uma avenida muito movimentada, ele pega na mão da sua filhinha e ele está muito preocupado. Quase não há brechas entre os carros e ele precisa passar. Então, com muito cuidado, ele espera o momento, ele segura firme na mão daquela criança, e o pai vai meio que correndo, andando mais depressa, um pouco ele para, até que ele chega do outro lado, ele dá até um suspiro. Ufa, passei. Mas diferente dele, a menina dá um toque nele e diz: papai, olhe lá do outro lado, você está vendo aquele prédio? Ele disse: estou vendo. Aí eu contei direitinho, enquanto nós estávamos atravessando, tem 10 andares. Ela não se preocupou com nenhum perigo. Ela sabia que ia passar. Ela sabia que ia passar. O pai a segurava. Mas deu tempo de olhar até uma outra coisa, deu para olhar adiante. Mas o problema está aqui. Mas o pai vai te ajudar a passar. Aí diga para o teu irmão, querido: o pai vai te ajudar a passar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Esse tempo de milagre, meu amado irmão, ele não se esgotou. Aliás, a palavra de Deus diz que os milagres maiores estariam acontecendo hoje. Os maiores milagres estariam acontecendo hoje. Na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Mas para que isso seja verdade na sua vida e na minha vida, na nossa vida, você que está em casa, saber onde Deus me quer.
vai fazer toda a diferença. Ele está em todo lugar, pastor. É verdade, porque Ele é Deus. Mas a pergunta dessa noite que não quer calar é: onde você está? Eu não vim falar somente dele, embora o motivo da reunião seja ele. Mas ele me autorizou a te perguntar: onde é que você está? Para onde que você está olhando? Quem é a tua segurança de fato? Deus não nos trouxe aqui num acaso. Aqueles que querem vir até mim, que têm um coração como dessas crianças, que conta os andares do edifício, enquanto os carros podem me atropelar. Onde tem sido o teu porto seguro? Onde é que de fato Deus te quer? Ai, pastor, eu tenho um sonho de morar lá fora. Amém, mas é lá que Deus te quer. Abandona tudo. E a família? Ah, sabe como é que é? Cada um tem que viver a sua vida. Esse é o propósito. Eu creio que Deus chamará muitos para fora. Muitos terão suas vidas. Hoje nós vivemos numa geração que é tão fácil, né, querido? Se comunicar, vem para cá, vai para lá. Também é fácil sair do centro da vontade de Deus. Quando nós temos a certeza dos projetos de Deus para nós, querido, nós não ficamos procurando os vários projetos quando um só me basta. Qual é o ministério que Deus te deu? Você está falando de pastoral? Não, querido, ministério de esposa, de marido, de pai, de conselheiro, de conquistador. É debaixo dessa nuvem que eu quero estar. Eu tenho dito para Deus: Pai, é debaixo do teu querer. Porque se eu estiver debaixo do centro da vontade de Deus, querido, o que há de faltar? O que há de faltar? Um Deus que continua sendo Deus. Eram 3 milhões de pessoas e não envelhece a sandália, mas Ele é um Deus de detalhe assim. Ele é um Deus de detalhe assim. Ah, não perdeu um botão? Ah, eu penso que não. Um botão da camisa não caiu. Um zelo, querido. Não é 40 dias, não. Não é 4 meses, não. 40 anos. Um cuidado que excede. Era um breu, querido. A ponto do inimigo não dar um passo. Não enxergava nada. Mas como que aquele povo caminhava? Porque eles tinham a luz. A luz que o Benê tem hoje. Aliás, querido, você tem a luz do mundo? Amém, querido? Eu sou a luz do mundo. Quem andará comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estou dizendo, querido, de olhos abertos, que o Senhor vai guiar você e você vai guiar muitos. O Senhor vai guiar você e você vai guiar muitos. Ai, querido, eu vou dizer de novo: o Senhor vai guiar você e você vai guiar muitos. Homens cheios do Espírito Santo, o Senhor vai guiar você e vocês irão guiar a muitos. Mulheres cheias do Espírito de Deus, o Senhor guiarão vocês e vocês guiarão a muitos. Aleluia.
Digno é o Senhor. Que lugar é esse debaixo dessa nuvem? Entre muitas coisas, poderia chamar de um lugar de proteção, de um lugar de orientação e de um lugar de descanso. Que lugar é esse, querido? É um lugar de proteção, é um lugar de orientação. Ele sabe para onde está me levando, e é um lugar de descanso. A Bíblia diz, querido, que enquanto a nuvem saía, eles sabiam, nós temos que sair. O inimigo vai estar à frente? Certamente, o inimigo estava lá. Mas quem é de, ou melhor, quem será capaz de te tocar se o Senhor é contigo? Não há o que temer se Ele estiver junto, meu irmão. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, não há o que temer se o Senhor estiver junto. Não há o que temer, não há o que temer. Ai, pastor, me conta, como que ele faz isso? Ele é nuvem, depois ele é fogo, para proteger dessa forma? Ai, querido, o milagre não se explica. Aliás, faz tempo que eu não digo isso. Milagre não se explica. Milagre é nuvem, ai, glória a Deus. É fogo, glória a Deus. É água, glória a Deus. É mão estendida, glória a Deus. É proteção como asas de uma galinha, glória a Deus. Ele é o que você precisa. Só não sai da presença. O tema da campanha é firmados na vitória. Poderia até chamar, né, querido? Firmados na presença. A presença vai te levar para a vitória. O que você falou? A presença vai te levar para a vitória. Então, querido, é importante saber onde Deus te quer. Onde é que Deus te quer? Se você perguntar seriamente essa noite para o Senhor, Ele vai te responder. Diz amém. Muitos planos que eram seus, não se desespere, vão desmoronar essa noite. Por quê? Porque não era a vontade de Deus para você. E por isso, querido, você lutou tanto, você tentou tanto. Pastor, eu não consigo, porque talvez não seja o centro da vontade de Deus para você. Porque se você encontrar esse lugar, tudo vai cooperar. Você crê nisso, amado? Ai, diga para o teu irmão, tudo vai cooperar ao teu favor, viu, querido? Tudo vai cooperar ao teu favor, tudo vai cooperar ao teu favor. Não se trata de desmérito, não se trata de não ser escolhido, se trata de obediência. Os que são de Deus se rendem e obedecem. Os que são de Deus, querido, eles se rendem e obedecem. Ai, mas não é a minha vontade, pastor, mas é a dele. Então se alegra. Ai, pastor, eu queria tanto. Então, mas é a vontade dele. Ai, meu mundo desmoronou. Ai, querido, deixa cair mesmo. Meu mundo é seu. Nosso mundo é feito castelo de areia, né, querido? Aí passou alguém lá. Você já fez castelo de areia e de repente alguém lá passa lá e pisa? Ai, que bronca. Eu me lembro de um castelo que eu vi de areia. Eu contava para Jerusa, ai, eu quero ter um filho para um dia fazer um castelo de areia. Não é isso? Ai, ter um filho para fazer castelo de areia. Coisa doida. Um dia eu fiz um bem bonito. Não é como o Marmanjão lá passou e pisou? E aí, pastor, arrancou o cabelo? Não. Você sabe que na nossa vida, querido, tem muito castelo assim. Muito sonho nosso. Muita coisa que foi criada por nós. E nós ainda colocamos uma plaquinha na porta. Foi Deus que falou. Falou, mas o que? Isso aí? Essa marmotinha? Não. Eu tenho coisa maior para você. Ele tem coisa maior.
Querido, diga para o teu irmão, Deus tem coisa maior para você. Aleluia. Querido, profetiza, filho do homem. Diga para esse homem, para essa mulher: Deus tem uma coisa excelente para você. Aleluia, aleluia. Querido, eu vim e vou falar. Se você tiver a liberdade, toca na mão do teu irmão, põe a mão em cima da dele e diz assim: Deus tem uma coisa excelente para você. Pensa numa coisa excelente que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Isso é profético, isso é maravilhoso. Pensa numa coisa excelente. Mas talvez para que essa coisa excelente aconteça, os castelinhos de areia, querido, hoje eles não aguentam um sopro. É capaz de dar glória a Deus? Os planos menores se desfazem. E por um momento, querido, alguns chegam a perguntar: mas estou perdido sem essa coisa. Estou quase encerrando dizendo para você: eu só estaria perdido se Jesus não estivesse na minha vida. Porque as demais coisas, Ele vai te dar dupla honra. Ele vai te dar dupla honra. Aleluia, Ele vai te dar dupla honra. Querido, você não vai perder nada não. Você não vai perder nada não. Deus está dizendo: deixa eu te guiar, deixa eu te levar. Se eu andar, você anda. Se eu parar, você descansa. Se o inimigo vier, eu luto por você. Mas deixa eu te dar dupla honra. Aleluia, deixa eu te guiar. Deixa eu ser proteção na sua vida. Deixa eu ser bênção na sua vida. Coração, experimente saber que eu sou Deus. Pastor, mas eu estava fazendo tudo certo. É por isso que não deu certo, porque o eu, querido, o eu não vai ter glória em projetos que é de Deus. Está preparado? Ai, pastor, mas eu estava fazendo tudo certo. Você já ouviu o crente dizer isso? E eu estava fazendo tudo certo, eles batem no peito. Teve um homem uma vez que disse: eu estou vindo em todo culto, pastor. Deixei o jogo, deixei o cigarro, deixei a vida do mundo, estou fazendo tudo certo. Eu estou bem crente. E ele estava esperando o resultado do seu eu. Mas enquanto ele bate no peito, o coração está duro, né? Que ele está resistente. Aguenta até um tapa mais forte. Tão duro. Mas aqueles que de fato se rendem. Pensa, querido, 3 milhões de pessoas olhando e dizendo: se ela andar, eu ando. E se ficar parado naquela tenda ali? 1 mês. Eu vou descansar 1 mês. 1 ano. Será que não tinha ninguém angustiado lá? Eu penso que até tinha, viu, querido? Porque o povo ali era difícil também. Mas aqui não tem. Amém, querido? Angustiado, ansioso. Não tem. Diz amém, querido. Eu vou esperar o tempo de Deus. Eu vou esperar o tempo de Deus. Ai, querido, diga sincero para Ele: eu vou esperar, Senhor. Diga da sua forma, eu vou esperar teu tempo. Eu vou esperar o movimento das águas. Eu vou esperar o sopro do céu. Eu vou esperar a gota de orvalho. Eu vou esperar a tua voz. Eu estou disposto a te esperar. Amém, querido? Feche seus olhos. Oh, Jesus.
Jesus, Jesus. Tem tanta coisa tirando você, querido, do centro da vontade de Deus. Pastor, todo dia uma notícia. Tem gente querendo mudar minha direção. Espera em Deus, querido. Porque ainda que tiver que andar sobre as águas, você vai andar. Você não vai afundar.